Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, Mateus 24. Nossa reunião de ontem, o culto de ontem, no encerramento da nossa campanha quadrangular, com o tema A Volta de Jesus. Jesus voltará, né? Era o tema de ontem. No dia 28/11, o pastor Sidion ministrou a palavra com muita propriedade, trazendo um alerta à igreja, trazendo esperança àqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar aqui o texto que está em Mateus 24:36, para que a gente possa meditar um pouquinho. E a pergunta lançada ontem, né? É uma pergunta que eu me fazia também por causa do tema da ministração: e se Jesus voltasse, né? No dia de ontem eu me perguntava pela manhã: e se Jesus voltasse hoje? Onde é que eu ia passar a minha eternidade? Se Jesus voltasse hoje, onde é que eu ia passar a minha eternidade? A pergunta fica para hoje também, né? Segunda-feira. E se Jesus retornar hoje? Se eu tiver que... E a palavra do Senhor diz que todo joelho vai ter que se apresentar diante de Deus. Todo joelho vai ter que se apresentar diante do Senhor Jesus. Nós vamos ter que prestar contas diante de Deus do tempo que nós temos vivido, do que nós fizemos com o tempo que Ele tem nos dado. Nós vamos ter que prestar conta das nossas palavras, nós vamos ter que prestar conta ao Senhor das nossas atitudes, enfim, nós vamos ter que prestar conta da nossa vida diante do Salvador. Então a palavra do Senhor diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então o versículo 36, falando a respeito da vinda do Senhor Jesus, Jesus falando naquele momento como homem na terra, como filho do homem na terra. Ele diz que naquele dia, né, e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, né, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé. Então Jesus, ele fala que a palavra do Senhor diz que o dia da vinda do Cordeiro, o dia da vinda do Senhor Jesus, ninguém sabe quando é. Quando é, mas nós temos que estar atentos, sabendo do que? A palavra do Senhor diz que Deus zela para cumprir sua palavra. Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Deus prometeu, se Deus falou, então a palavra há de se cumprir. Os anjos falam da vinda de Jesus. Os apóstolos falam do retorno de Jesus. O próprio Filho de Deus fala do seu próprio retorno. Então a palavra garante que Deus voltará. Então nós não sabemos o dia nem a hora. Mas a palavra do Senhor no versículo 37 diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como assim? Como nos dias de Noé? Ou seja, Noé apregoava o quê? Um dilúvio. Noé estava construindo uma arca, pregando a respeito do juízo de Deus que viria através de um dilúvio, mas ninguém acreditava. Chamavam Noé de louco porque ele estava construindo uma arca num tempo que não chovia. Ele estava construindo uma arca no tempo que água do céu não caía, a não ser por meio de orvalho, né? E agora Noé está ministrando a palavra, está pregando, falando a respeito do juízo de Deus, mas ele estava construindo a arca e as pessoas estavam zombando, estavam dando risada dele, né? E é o que nós fazemos hoje, nós estamos pregando, falando a respeito da vinda de Jesus, ou seja, estamos construindo a arca. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele virá um dia e ele vai julgar com justiça o mundo. Vai chegar o dia que Deus vai manifestar a sua ira na face da terra. Ele vai recolher os seus eleitos, ele vai levar os seus filhos, mas o juízo virá sobre a terra. Mas a palavra diz que o povo vivia foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O 38 diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, a arca estava sendo construída, a mensagem estava sendo anunciada, que viria o dilúvio, mas as pessoas não estavam nem aí. Elas estavam fazendo o quê? Eles estavam vivendo as suas vidas. Ou seja, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento.
Elas estavam despreocupadas, elas estavam ali ignorando, né, um fato iminente que viria. Elas estavam ignorando. E o que as pessoas hoje estão fazendo? Exatamente isso. Hoje as pessoas estão fazendo exatamente isso, ignorando a volta do Senhor Jesus, ignorando a vinda do Senhor Jesus. As pessoas já não têm mais tempo para as coisas de Deus, as pessoas já não têm mais tempo para entrar no quarto e buscar a presença de Deus, as pessoas já não estão mais preocupadas com a vinda de Jesus Cristo, elas estão construindo, né, achando que vão passar a eternidade na terra. Elas estão construindo valores que diante de Deus não existe valor nenhum. Elas estão construindo suas riquezas terrenas. O versículo 39 diz assim: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Os fatos estavam ali. A mensagem que algo surpreendente ia acontecer estava à vista de todas as pessoas. Uma arca estava sendo construída, mas ninguém estava atento. O 39 diz assim: e não perceberam até que veio o dilúvio. Quando o dilúvio veio, aí as pessoas caíram em si. Aí as pessoas caíram em si. O problema é que quando elas caíram em si, era tarde demais. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 15:51 diz que quando Jesus voltar vai ser no abrir e fechar de olhos. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ou seja, é num piscar de olhos que Jesus volta e leva a sua igreja. Leva uma igreja ativa. Leva uma igreja cheia do Espírito Santo. Leva uma igreja com compromisso com o Senhor Jesus. Leva uma igreja que está atenta e aguardando a volta dele. Por que Noé foi salvo? Por que Noé e sua família foram os únicos que foram salvos? Sabe por quê? Porque eles estavam aguardando o dilúvio e eles estavam construindo, né, a arca que Deus havia mandado. Jesus é a nossa arca para a salvação de hoje. Jesus é a nossa arca. Agora, quem é que vai ser salvo? São aqueles que estão caminhando com a arca, que estão aguardando a vinda, que estão ali mantendo o fogo aceso, que não deixaram o fogo apagar, não estão andando desatentos. Então a mensagem para nós se preocuparmos e pararmos para pensar como que está a nossa vida. O 40 diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Então veja bem que no dia da vinda do Senhor Jesus, Jesus diz que um vai ficar e outro vai subir. Por quê? Porque um tem compromisso e outro não tem. Um está compromissado com o Senhor Jesus e o outro não está. Um está clamando, está buscando, está ali fervorosamente clamando ao Senhor, aguardando a sua vinda, e o outro não está. Muitas vezes o casal, né? O marido está na igreja buscando a presença de Deus, mas a esposa não está, ou vice-versa. Então, de dois, um sobe. Mas o que o Senhor quer é salvar todos da casa, é salvar todos da família. Agora, como que está a nossa vida, né? A nossa vida com o Senhor? Como é que está? Hoje nós estamos vivendo um problema. Qual o grande problema hoje? Porque a igreja, preste atenção, a igreja, parte da igreja, tem orado para que a igreja possa voltar para dentro da igreja. Que coisa estranha, né? A igreja deveria estar reunida, clamando e buscando e trabalhando para ganhar o mundo perdido. Agora o que está acontecendo? A igreja tem orado para que a igreja que está afastada volte para dentro da igreja. Isso é preocupante. Por quê? Aí nós vamos entender a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 insensatas. Porque 5 eram prudentes. Estavam buscando, estavam cheias, tinham óleo, estavam preocupadas com a chegada do noivo. Mas 5 estavam desatentas e desapercebidas, preocupadas com outras coisas. Quando chegou o noivo, ou seja, as 5 prudentes entraram para o banquete e as 5 insensatas
perderam a chegada do noivo. Ou seja, a igreja de hoje tem que estar atenta. Não quer dizer porque um dia eu entreguei a vida para Jesus e falei, Jesus, eu quero que o Senhor seja meu Salvador, que eu vá ser salvo. Se eu deixar Jesus de lado, eu posso correr o risco de ficar de fora. Apóstolo Paulo vai dizer assim, eu esmurro meu próprio corpo para que depois de ter pregado a tantos, eu mesmo não venha a ser rejeitado. Então é um alerta para as nossas vidas, é um alerta para a minha vida. Eu perguntava para mim no dia de ontem, se Jesus voltar hoje, aonde eu vou passar a minha eternidade? Se Jesus voltar, aonde eu vou passar a minha eternidade? Né? Minha família? Então eu quero estar atento, eu quero estar preocupado com isso. Perguntando a respeito disso, eu quero colocar a minha vida em ordem. O versículo 42 diz assim, vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Então a palavra aqui é vigiai. Qual é a ordem do Senhor? Vigiai. Eu tenho que planejar minha vida para 100 anos, mas viver como se ele voltasse no dia de hoje. Eu tenho que planejar minha vida para 100 anos, mas estar vivendo como se o Senhor voltasse no dia de hoje. A palavra do Senhor ainda a respeito de vigilância, de nós continuarmos, nós termos essa noção de estarmos vigilantes, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Muitas pessoas dizem assim, olha, faz tempo que eu ouço que Jesus vai voltar, Jesus, desde que eu me conheço por gente, a palavra, as pessoas dizem que Jesus vai voltar. A questão é que a palavra do Senhor diz que Jesus vai voltar, então se ele diz que vai retornar, vai. 2 Pedro capítulo 3 diz assim, Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que dormiram os nossos pais, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram céus e terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição de todos os ímpios. Se Deus prometeu um dia que ia eliminar a terra com o dilúvio, passou-se o tempo, construiu-se a arca e eles achavam que nada ia acontecer, e aconteceu, o dilúvio veio a justiça de Deus. A palavra do Senhor diz então que nos últimos tempos viriam aqueles que zombar da vinda do Senhor Jesus, mas nós não podemos esquecer então daquilo que a palavra do Senhor fala, daquilo que foi dito e aconteceu. E se Deus falou que vai voltar, que Jesus vai voltar, então vai. E tem um dia preparado então para quê? Para o juízo, para a perdição dos ímpios, para a perdição daqueles que ignoram a vinda do Senhor. Será de esperança para aqueles que aguardam, mas de perdição para aqueles que não esperam. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então a vinda do Senhor Jesus, ela está próxima.
Nós temos que estar atentos e nós temos que estar aguardando o quê? Vigilantes, porque a palavra do Senhor não falha. Então a pergunta para mim e para você nesse dia de hoje e se o Senhor Jesus voltar hoje, aonde eu vou passar a minha eternidade? O que eu tenho feito com a minha fé? O que eu tenho feito com as oportunidades que Deus tem me dado? O que eu tenho feito com a vida que Deus me deu para viver? O que eu tenho feito? O que será da minha vida? O que será da minha família? Onde nós vamos passar a eternidade? Por isso a palavra de hoje é vigiai, porque nós não sabemos nem o dia nem